sempre costumo falar, em todo o início de fala, em relação a já na compra do equipamento, a gente observar alguns pontos. O primeiro ponto que é ser observado é se o equipamento tem um selo do Procel. Esse selo do Procel garante que aquele equipamento é o mais eficiente de sua categoria. E na ausência do selo Procel, verificar se ele tem um selo do Inmetro. Por vezes é um pouquinho mais caro que o equipamento B, C ou D, mas ao longo do tempo essa economia vai se pagar. A gente tem os chamados vilões dentro de casa. Então todo equipamento que utiliza energia elétrica, que aquece ou resfria, normalmente são os grandes vilões. Vai depender muito do uso de cada cliente, de cada usuário, mas normalmente a geladeira, o chuveiro elétrico e o ar-condicionado são grandes vilões dentro da residência. Então, no ar-condicionado, por exemplo, é comum as pessoas usarem um ar-condicionado entre 17 e 16 graus, e isso faz com que o ar-condicionado trabalhe a todo momento, né? Dificilmente ele vai conseguir atingir aquela temperatura de 16, 17 graus, e o compressor vai estar sempre funcionando. Então, a dica que a gente dá é colocar o ar-condicionado entre 23 e 24 graus. Isso já traz um conforto, tá? Térmico para a pessoa e não gasta tanta energia. A gente sempre fala para tapar o máximo possível aqueles furos que tem ao redor do ar-condicionado. Isso evita que o ar resfriado saia, o ar quente entre, fazendo com que economize energia. Fechar as portas do ar-condicionado também, do quarto, quando estiver utilizando o ar-condicionado, também é muito importante para a economia. Com relação à geladeira, que é também uma grande vilã dentro da residência, a gente sempre fala para observar se está perto de uma fonte de calor. Às vezes a gente vê que a geladeira está do lado, por exemplo, do fogão. Tá? Então toda vez que o fogão esquenta, a geladeira esquenta, então ela trabalha mais para compensar aquele aumento de temperatura. Também pode ser de raios solares, fritadeiras elétricas, enfim. Importante observar também o afastamento da geladeira da parede. Ela precisa de uns 10 a 15 centímetros entre o final da geladeira e a parede, para ela poder respirar. Tá? Ela faz uma troca de calor ali na parte traseira dela, e é muito importante essa troca, porque influencia muito no consumo. Com relação ao chuveiro elétrico, a gente sempre fala para tomar banhos mais curtos, né? Então, um banho de 5 minutos, eu acho que já dá para tomar um banho legal com 5 minutos. Toda vez que se ensaboar, colocar condicionador, shampoo, tentar desligar o chuveiro elétrico também já ajuda a economizar. E colocar o chuveiro elétrico na posição verão economiza cerca de 30% mais do que na posição inverno. Outra dica que a gente dá na compra também do chuveiro, já mudando um pouco em relação ao selo Procel ou celular do Inmetro, é a potência do equipamento. Quanto menor a potência, menor vai ser o consumo do chuveiro elétrico. Esses aparelhos que contêm esse stand-by, que normalmente são aquela luzinha vermelha que ficam acesas, eles consomem energia, não vão ser os grandes vilões foram aqueles que eu citei, mas sim vale a pena retirar da tomada quando não estiver utilizando. Por vezes a pessoa tem 2, 3 televisões em casa, por exemplo, só utiliza uma e as outras 2 estão sempre ligadas ali 24 horas com aquele stand-by. Então o ideal realmente é desligar. Vai representar uma economia de energia, ainda mais nessa situação que estamos. Então a recomendação da gente é desligar. Normalmente a gente não recomenda desligar, mas é uma questão pessoal. São aqueles aparelhos que requerem uma reprogramação quando desligados. Normalmente da TV a cabo, né, quando a gente desliga o aparelho, ele requer uma atualização. Isso aí pode atrapalhar um pouquinho algum cliente. Mas no geral a gente pede para desligar sim. Tem famílias que lavam roupa quase diariamente na máquina de lavar, quando elas poderiam estar economizando bastante energia lavando 1 ou 2 vezes por semana. O trabalho que a máquina vai ter para lavar uma vez vai ser similar ao trabalho, a quantidade de roupa a mais que ela vai ter que lavar naquela lavagem lá vai ser similar a ela fazer outra lavagem, né? Então compensa bastante se juntar o máximo possível de roupas para lavar de uma vez só. Com relação ao home office e o computador, a gente sempre recomenda, sempre que possível, o uso do laptop. Ele é mais econômico que um desktop. E sempre que não estiver utilizando o computador, né, por vezes você vai almoçar, vai demorar mais de 1 hora para voltar. Então a recomendação nossa é desligar o computador durante esse período e depois voltar a ligá-lo. O micro-ondas, normalmente ele é utilizado para aquecer rapidamente os alimentos. Ele não vai impactar tanto, como, por exemplo, você usar um forno elétrico. Então o micro-ondas não vai ser o vilão. O que a gente recomenda é sempre tentar desligá-lo quando não estiver utilizando, né? Aquela questão do stand-by, ele vai estar consumindo ali 24 horas por dia. Então, retirar sempre que possível da tomada, ou colocar uma régua, não colocar um T, tal, mas aquela régua que tem proteção, que você consegue ligar e desligar ela. Então, pode fazer esse hábito.